A primeira vez que a vimos era um serzinho encolhido num canto da cozinha junto ao fogão de lenha. Estava quase cega e pitava um cigarro, absorta em pensamentos. Quando Dorvalino se aproximou e lhe dirigiu a palavra, uma mudança aconteceu e ela pareceu despertar. Dorvalino lhe contou que ele e os três brancos que o acompanhavam estavam interessados em saber a sua história. Daí em diante, foi uma conversa de quase uma hora em Caingangue, que acompanhávamos obviamente sem entender coisa alguma, exceto quando Dorvalino fazia uma pausa para explicar. Dona Luísa Yagnigri Pedroso era uma cuiã, aquela pessoa da comunidade que intercede junto às forças da natureza, trazendo a cura e o conforto espiritual. Todo cuiã Caingangue é iniciado por um velho e experiente cuiã que o orienta e aconselha indicando como deve proceder para conhecer aquele que será o seu guia das ervas. Dona Luísa se tornara cuiã quando seu guia se mostrou certa noite. Era um leão, o leãozinho, como ela dizia. Ao longo daquela longa conversa em Caingangue, fomos percebendo o quanto nela algo havia mudado. No final, Dorvalino nos transmitiu um convite que ela nos fazia. Na próxima vez que viéssemos à terra indígena do Votoro, ela receberia o leãozinho e queria que estivéssemos presentes. Aquilo nos pegou de surpresa. Ficamos pensando, como? Como seria isso? Quando voltamos 2 meses depois, no entanto, nada aconteceu. A encontramos novamente na mesma casa onde morava com seus familiares, mas sua postura já era outra. Nos recebeu de pé, na porta, confiante. Disse então que seria operada da catarata e que depois disso estaria pronta. Então voltamos no início do ano seguinte e o que aconteceu até hoje dá margem a muitas interpretações. Tudo o que eu imaginei tinha a ver com filmes ou coisas que eu tinha lido, mas nada tinha a ver com aquele contexto. Para começar, ela nos recebeu em uma nova casa, uma grande casa sem divisões, de pau a pique e chão batido, sem luz elétrica e repleta de gente, de velhos a um bebê de colo. Ela estava exultante, enxergava bem, tinha uma postura que antes seria inimaginável. Usava um turbante branco na cabeça e na mão tinha um cajado. E havia tomado uns traguinhos, que era uma condição indispensável para receber o leãozinho. Então, quando todos já estavam dentro da casa, a luz do lampião se apagou e ela saiu sozinha. Todos ficaram onde estavam, ninguém mais saiu. Lá fora havia uma enorme lua cheia, tudo parecia estático. Nada se movia e não havia sequer uma pequena brisa. Ela então se sentou num banquinho encostado à parede. Do lado de dentro da casa, encostei no mesmo ponto e preparei o gravador. Dentro da casa, aquelas 20 e tantas pessoas estavam em silêncio. Então lá fora começou um diálogo improvável. Dona Luísa conversava. Uma voz miúda a interpelava, dava conselhos, respondia a alguma pergunta que vinha de dentro da casa. Sim, as duas vozes eram dela. E não eram. Para nós brancos, eram. Mesmo que quiséssemos acreditar que não. Mas para todos os outros ali dentro da casa, não eram. Porque eram vozes de dois seres diferentes. Uma cuiã e o seu guia. Aquele momento ficou registrado no CD Caingangue Ecrê. A diferença abissal de perspectivas que este episódio nos revelou ficou gravada na memória e até hoje nos acompanha. Ficou gravada como um lembrete de que as experiências da alma de um povo não podem ser plenamente explicadas pela lógica de um outro povo. Ali éramos e sempre seremos estrangeiros, e a nós cabe a pesquisa e o encantamento. Sempre e sempre em processo de mudança e redescoberta, interminavelmente. O CD Caingangue Ecrê foi lançado em outubro de 2002 no Solar Palmeiro, em Porto Alegre, na presença de Vicente Focai, Dorvalino Orfei, Jorge Cagnag e Luísa Yagnigri. Um tempo depois tivemos a oportunidade de entregá-lo pessoalmente ao governador. Olívio Dutra agradeceu, então disse:
Fazia tempo que eu já andava de olho espichado para esse CD. Foi o fim de um processo que iniciara quase uma década antes e que envolvera dezenas de pessoas. Aos parceiros do trecho final dessa aventura, Dorvalino Orefei Cardoso, Fábio Torres, Rogério Rosa e Beto Herman, o meu agradecimento. Porque tem coisas na vida da gente que são tão valiosas que acontecem uma só vez.